Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico de Potência. Nosso objetivo hoje é discutir os mecanismos de degradação de baterias. Nesta aula vamos discutir inicialmente os fundamentos e algumas definições importantes acerca de vida útil e degradação de baterias. Depois vamos apresentar alguns mecanismos de degradação de baterias de chumbo-ácido e alguns mecanismos de degradação de baterias de lítio-íon. Simbora! Ok, pessoal. Uma das primeiras definições que a gente tem aqui que compreender, quando a gente fala de degradação de uma bateria, ou envelhecimento, entender o que isso significa. No final do dia, o que isso significa é uma perda de performance da nossa bateria, tá? Essa perda de performance ela pode se dar por meio de uma perda de capacidade de armazenamento de energia ou por uma perda na capacidade de fornecimento de potência da nossa bateria. Então, a gente não vai conseguir fornecer mais aquilo que está especificado no datasheet da nossa bateria. Esse envelhecimento ele pode acontecer de duas formas, tá? Existe um envelhecimento que a gente denomina um envelhecimento de calendário, ou calendar aging, e a finalidade, ou a ideia dessa classificação, é dividir as degradações da bateria quando ela está de fato operando e quando ela está ociosa. O envelhecimento de calendário ele se refere à operação da bateria no modo ocioso, ou seja, a minha bateria está carregada, paradona lá, não está fornecendo corrente, ela está estocada, por exemplo. Vai existir uma degradação interna dentro dessa bateria, que é denominada degradação ou envelhecimento de calendário. A gente também tem o envelhecimento por ciclagem, ou seja, nós vamos fazer ciclos de cargas e descargas na nossa bateria e isso vai gerar uma degradação. Perfeito? Então seria a degradação quando a gente utiliza a bateria. Tá? E aí a gente define um tempo de vida para a nossa bateria, um lifetime, que seria o tempo na qual a performance da nossa bateria ela atinge determinados requisitos. Muitas vezes esse requisito vai estar definido em termos, por exemplo, da capacidade da bateria. Então a gente vai perceber que à medida que a bateria degrada, a gente tem uma perda de capacidade. Ou seja, uma bateria de 10 ampere-hora, ela não vai conseguir mais fornecer 10 ampere-hora nas mesmas condições. Ou seja, uma perda de capacidade de armazenar energia. Também a gente poderia definir esse tempo de vida por meio de uma perda de capacidade de potência. Então, seria uma perda da capacidade da bateria de fornecer uma determinada potência, operar num determinado C-rate ali, comparado às condições iniciais, quando a nossa bateria estava nova. Tá? Então, sempre que a gente for discutir aqui agora a nossa aula, tenham esses termos em mente. Outra questão importante que nós temos quando a gente fala de ciclagem de baterias é definir os parâmetros dessa ciclagem. Geralmente a ciclagem ela tem 3 parâmetros para definir ela muito bem. Tá? Ela tem o C-rate, que seria a taxa de carga e descarga da nossa bateria, e no final das contas define a corrente na qual essa bateria está submetida. Se a gente definir aqui, por exemplo, um C-rate aqui igual a 1, para um determinado intervalo de tempo a gente vai conseguir fazer 2 ciclos. Se a gente aumentar o C-rate, a gente vai conseguir fazer mais ciclos no mesmo tempo. Mas a gente vai exigir mais da bateria. Um segundo ponto que nós temos seria a profundidade de descarga, que se refere à variação de estoque que a gente coloca na nossa bateria. Então, a profundidade de descarga de 10% poderia ser uma variação de 45% a 55%, mas também poderia ser uma variação de 90% até 100%. Tá? O que difere uma situação da outra é o valor médio do estado de carga da nossa bateria. Então, a gente vai perceber que a degradação é diferente se a nossa bateria opera de 0 a 10%, é diferente a degradação do que se a bateria trabalhar de 40% a 50%, que é diferente se a bateria trabalhar de 90% a 100%. São mecanismos diferentes, com taxas de degradação diferentes que atuam. Tá? Então, sempre a gente tem que ter noção de como é esse ciclo. Tá? E quando alguém faz um modelo de vida útil da bateria, geralmente ele aplica um ciclo com um determinado padrão. Tá? E qual que seria a motivação da gente construir modelos de vida útil? Tá? A principal motivação, pessoal, seria a gente poder prever
a nossa taxa de degradação em campo da nossa bateria. Por quê? Porque quando a bateria está em campo, a gente não tem ciclos muito bem definidos. A bateria sempre vai fazer de 0 a 100%? Não. Dependendo do perfil de operação, né, a gente vai ter descargas diferentes. Né? A gente pode descarregar completamente, como a gente pode descarregar só até o meio do caminho e carregar de novo. Então, como prever a degradação desse tipo de situação? Né? Então, seria um desafio aí para quem trabalha com modelos de vida útil de bateria. Outro ponto que modelos de vida útil são bastante interessantes é a gente otimizar o custo total do nosso sistema, tá? Qual que é a ideia aqui desse custo normalizado, né? A gente poderia utilizar as baterias, por exemplo, de 0 até 100% o estado de carga delas e utilizar o máximo das baterias. Contudo, se a gente fizer isso, as baterias vão durar menos. E aí a gente vai ter que substituir o banco. Então a gente vai ter que gastar 2 vezes esse dinheiro. Por outro lado, se você, por exemplo, projetar as baterias para operar só de 20% a 80%, você vai gastar mais no começo, porque você está usando só uma parcela do potencial da sua bateria. Contudo, qual que é a vantagem? Se essas baterias durarem mais, talvez você não vai precisar substituir o banco. Então, o seu custo normalizado do seu sistema de armazenamento fica menor. Por isso que conhecer de modelos de vida útil é importante para quem otimiza sistemas de armazenamento. Outro ponto é que as informações dos fabricantes elas são limitadas tipicamente. Né? Então, eles não dão tantas informações, né, associadas à degradação da bateria. E muitas vezes eles não vão permitir a estimação, né, ou estimativa, né, do comportamento, né, da vida útil da nossa bateria para uma aplicação real. E quando você pega tecnologias mais novas, essa informação é ainda mais escassa. Então, tem muitos pesquisadores que trabalham desenvolvendo modelos de vida útil para que eles possam ser utilizados, por exemplo, em situações de otimização de sistemas de armazenamento. Aqui a gente tem um exemplo de alguns, né, de alguns dados de vida útil, né, fornecidos por fabricantes. A gente percebe que são informações muito incompletas, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma vida útil aqui em anos das baterias em função da temperatura, para 3 tecnologias diferentes. O que a gente nota? À medida, né, que a temperatura aumenta, nós temos uma redução do tempo de vida útil. Mas a gente não tem nenhuma informação de qual estado de carga isso foi feito, se foi um ciclo completo. E mesmo que for um ciclo de 0 a 100%, como que a gente extrapola essa informação para poder estimar a vida útil? Aqui a gente tem dados, por exemplo, né, de uma bateria, por exemplo, de lítio-íon. E nesse caso aqui, né, a gente tem as condições de teste para uma dada temperatura e para uma profundidade de carga de 100%. Ou seja, eu estou fazendo ciclos completos, de 0 a 100% na minha bateria, com uma taxa de descarga igual a 1C. Né? Isso quer dizer que eu estou trabalhando com a corrente base da bateria. Né? Eu tenho aí uma estimativa do número de ciclos. Tá? Como que é a vida da nossa bateria, né? Ou como que a nossa capacidade da nossa bateria está diminuindo, né? À medida que a gente aumenta o número de ciclos. Mas eu não tenho informações para outras condições. Como que a temperatura afeta isso? Né? Tá? A mesma coisa para esse outro fabricante, que é a Cocan, onde a gente nota que a gente só tem dados também para uma condição, mas isso não permite extrapolar. Então, modelos mais completos são importantes para a gente conseguir prever, né, com uma maior proximidade da realidade. Né? E por que as baterias falham, pessoal? Aqui eu selecionei aqui desse material aqui, né, diversas fontes aqui de falhas em baterias, tá? Nesse caso, baterias de lítio-íon, mas esse raciocínio aqui se aplica também a outras químicas, tá? Primeira coisa que a gente observa aqui, pessoal, é o design da célula. Então, quando a bateria está sendo desenvolvida, né, podem acontecer falhas, né, no processo de design, né, no projeto dessa célula. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma performance que pode levar a bateria à falha prematuramente. Tá? A mesma coisa se a gente tiver um problema de fabricação, uma contaminação, por exemplo, do material que vai ser utilizado. Tá? Contudo, né, isso o fabricante tende a diminuir à medida que a tecnologia vai amadurecendo. Né? A gente ainda tem outras 2 condições aqui que já dependem do usuário, que seriam o uso abusivo, né, e condições não interessantes ali de operação. O
que seria uma condição abusiva, né? Seria a gente, por exemplo, eventualmente dar um curto-circuito na bateria, vários curto-circuitos sem querer. Nosso circuito faz isso. Então, inevitavelmente, isso vai gerar um dano na nossa bateria e uma eventual falha. Já condições de operação se refere mais, por exemplo, à temperatura. Então, eu estou operando a minha bateria com temperaturas ou muito baixas ou muito altas, e isso vai acabar acelerando, né, o processo de degradação e a falha. Outra questão que pode ter, né, é uma questão de falha de equipamento externo. Então, se o sistema que monitora as baterias, né, o BMS, falha, e a gente tiver uma sobrecarga excessiva, essas baterias elas podem explodir. Então, nós teremos uma falha associada ao equipamento externo. Ou um problema no sistema de conversão de potência, né, no conversor eletrônico, que dá um curto-circuito nas baterias, também vai ter uma eventual falha. E a gente tem o envelhecimento, que são as falhas que a gente está tentando prever, né? Então, a gente está tentando entender como que a bateria degrada, ok? Então, é aqui que a nossa discussão ela vai estar inserida, ok? Isso aqui o fabricante elimina, isso aqui a gente tem que ter um BMS e um sistema, um conversor eletrônico, né, um PCS, que a gente fala, né, com um controle adequado para evitar esse tipo de falha. Agora, o envelhecimento não dá para fugir dele. Dá para retardar, mas não dá para evitar. Outros desafios que nós temos aqui. Primeira pergunta, né? O que é que causa o envelhecimento da bateria? Porque se a gente souber a causa, a gente pode tentar reduzir esse efeito, né? Quais são os fenômenos de degradação? Então, quem fabrica a bateria tem que preocupar com isso, porque se ele quiser melhorar a tecnologia dele, ele tem que entender qual que é o fator limitante. Como modelar o efeito da degradação? Então, como que a degradação, né, ela se relaciona, por exemplo, com o nível de estado de carga, ou com a profundidade de descarga, ou com a temperatura? Qual que é o critério de falha? Então, a gente vai perceber que, tipicamente, se fala numa redução, né, da capacidade da bateria em 20%. Então, a bateria de 10 ampere-hora vai degradando até virar uma bateria de 8 ampere-hora. Ou até a resistência interna da bateria dobrar. Então, se ela tiver uma resistência de 1 milhão, ela passa para 2 milhões. Isso é um critério de falha típico, tá? E como combinar os danos, né, de diferentes condições de operação para obter o dano de um perfil de operação completamente variável. Por exemplo, um veículo elétrico que tem um perfil de direção, né? Como que a gente translada, né, esse perfil de direção para um dano efetivo na bateria, um tempo de vida de 5 anos, por exemplo, ou de 10 anos? Como que faz isso, né? Então, são perguntas aí que quem trabalha com modelo de vida útil, quem trabalha com isso, tem que tentar responder, né, ou sempre se fazer essa pergunta. Ok, pessoal, agora vamos a alguns mecanismos de degradação, começando com as baterias de chumbo ácido. Pessoal, as baterias de chumbo ácido são a tecnologia mais antiga, tá? E os mecanismos de degradação são bem conhecidos, tá? Além disso, é interessante que eles acontecem ao mesmo tempo, mas dependendo do tipo de estresse que a gente coloca a bateria, alguns são mais importantes que outros. Então a gente consegue separar eles muito bem e até enxergar muito bem os efeitos deles nas baterias, tá? Muito bem, nós temos aqui então corrosão do eletrodo positivo da bateria. Então o eletrodo de chumbo lá vai sofrer uma corrosão. Nós temos a estratificação do eletrólito, um fenômeno bastante interessante. A perda de água ou gaseificação, né, ou gassing. A perda de material ativo. E a sulfatação, que é um dos fatores limitantes, tá, da vida útil das baterias de chumbo ácido convencionais. Tá? Existem algumas tecnologias mais modernas, por exemplo, chumbo carbono, e na qual essa sulfatação ela é retardada, né? E você consegue ter baterias de chumbo ácido aí avançadas que vão operar até 10 anos, por exemplo. Então essa tecnologia já existe, tá? Tecnologia de chumbo carbono, que chama. Vamos lá, corrosão do eletrodo positivo. Vamos entender esse negócio. Durante o processo, tá, de funcionamento da bateria, esse eletrodo positivo, tá? Ele acaba sofrendo reações químicas, tá? E algumas dessas reações químicas, elas são irreversíveis, tá? Então, geralmente acontece que o eletrodo positivo, né, aquele chumbo esponjoso, ele acaba se transformando em algum óxido de chumbo bem estável, né?
Seria um óxido que a gente precisaria de uma tensão muito alta para poder recuperar ele, tá? Como a gente tem essa oxidação, né, desse eletrodo, né, a gente acaba afetando ali os contatos elétricos, né, e até a resistência interna da bateria, tá? E uma vez que esse óxido vai depositando ali também na camada positiva, tá? A gente acaba tendo uma perda, né, do material ativo da nossa bateria, né? A gente precisa ter o chumbo para ter as reações químicas, mas uma parte desse chumbo vai ficar comprometido por causa dessa oxidação, tá? E essa reação acontece a bateria estando operando ou a bateria não estando operando, pessoal, tá? E ela é muito significativa quando a tensão por elemento é muito baixa, ou seja, a bateria está muito descarregada, ou a bateria está muito carregada. Nessas duas situações, a gente tem uma taxa de corrosão elevada. Como controlar essa corrosão? Limitar um pouco a profundidade de descarga da bateria, não deixar ela trabalhar de 0 a 100%, tá? Reduzir o número de ciclos, mas muitas vezes a aplicação não permite isso. A corrosão, pessoal, ela é muito acelerada pela temperatura, então se a gente conseguir trabalhar com a temperatura controlada, a gente limita a corrosão. E principalmente evitar a sobrecarga da bateria. Baterias que são sobrecarregadas, carregadas demasiadamente, elas acabam tendo um processo de corrosão mais intenso, tá? A tensão por elemento aumenta muito e isso acaba acelerando essas reações de oxidação do eletrodo positivo. Aqui a gente tem uma fotografia de uma bateria de chumbo ácido, tá? Aberta, né? Vocês vão perceber que a gente não vai ter esse tipo de imagem para bateria de lítio, tá? Porque a bateria de lítio, se você abrir ela, ela entra em combustão, né? Então, dificilmente você consegue uma fotografia, né, dessa bateria de lítio aberta, né? Agora, com a bateria de chumbo ácido, a gente consegue, tá? Então, essa bateria foi aberta, né, a gente consegue ver o eletrodo positivo, né, depois de milhares aí de ciclos, né? A gente consegue perceber que esse eletrodo está bastante degradado, né? Enquanto o nosso eletrodo negativo está tranquilão. Ele continua muito parecido do que para a condição de uma bateria nova. Tá? Aqui a gente tem o separador, a gente consegue ver essa face preta do separador, né? Na verdade, isso é a grande parte do dióxido de chumbo que foi depositado em cima, né, desse separador, né? Essa seria a face que está virada para a placa positiva e a face que está virada para a placa negativa quase não sofre. Então, a corrosão ela é um fenômeno que acontece na placa positiva do nosso eletrodo de chumbo. Tá? No caso das baterias de chumbo carbono, esse eletrodo ele é substituído, né, por uma liga ali de chumbo com carbono, né, e além de melhorar outros fenômenos, essa corrosão também ela é reduzida. Tá? Então, a gente consegue aumentar a vida útil se a gente trabalhar com essa outra tecnologia. Aqui a gente tem agora o fenômeno de estratificação do eletrólito. Isso é um fenômeno muito legal, pessoal. Basicamente o que acontece é que o eletrólito, o ácido sulfúrico, ao longo do volume da bateria, a concentração dele não é constante. Tá? E o que acontece, né? Ele é mais denso que a água, tá? Então o que acontece, né? A gente vai ter uma região no fundo da bateria que vai ter uma maior concentração de ácido sulfúrico, e na parte superior nós vamos ter uma maior concentração de água, ou seja, uma menor concentração de ácido sulfúrico. O que vai acontecer? Isso vai gerar uma distribuição não homogênea de corrente na nossa bateria. Durante a descarga, uma das partes vai sofrer uma taxa maior de reações químicas. Durante a carga, a outra parte vai interagir mais durante a questão das reações químicas, tá? A estratificação do eletrólito, pessoal, não é um fenômeno de degradação, tá? Ela é perfeitamente reversível. É só você misturar esse ácido, volta tudo ao normal, tá? Só que o problema é que a estratificação, ela acelera outros fenômenos. Por exemplo, ela vai acelerar a corrosão em uma parcela da nossa bateria. Então, a gente vai perceber, por exemplo, uma maior corrosão na parte positiva, na parte de cima do que na parte de baixo, né? Isso fica bem claro aqui nessa imagem, né? Então, corrói muito mais por cima do que por baixo, com certeza, porque a gente está tendo estratificação. Tá? Isso também vai acelerar uma outra mecanismo de degradação, que é a sulfatação. Tá? E isso vai acontecer quando a bateria ela para ali no meio do caminho. O que quer dizer parar no meio do caminho? Ela não está completamente carregada e também não está completamente descarregada. Tá? Então, se essa bateria ficar muito tempo sem ser recarregada, tá?
a gente acaba tendo esse fenômeno de estratificação do eletrólito, tá? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Tá? Mas enfim, aqui a gente tem então, né, como seria a densidade do nosso eletrólito se ele tivesse homogêneo, né? Só que como a gente tem, né, a água vai acabar subindo, né, ela é menos densa do que o ácido sulfúrico, nós vamos ter uma maior quantidade de reação numa parte da bateria. Vai depender se é na carga ou na descarga, né? Então a gente consegue perceber que vai ter uma degradação não homogênea, tá, do nosso eletrodo. Então esse é o maior problema dessa estratificação, né? Existem algumas soluções para tentar resolver ela. Por exemplo, arrumar algum mecanismo de balançar sua bateria. Tá? Então essa empresa aqui, por exemplo, ela tem uma solução, né, uma bateria, que o próprio movimento do veículo, né, acaba balançando ali o eletrólito, né? E com isso a gente reduz muito o fenômeno de estratificação. Qual que é o ganho no final do dia? Essa figura aqui mostra muito bem, né? Se a gente pegar uma bateria convencional aí sem a mistura desse eletrólito, ou seja, a gente vai deixar a estratificação acontecer do jeito que ela quiser, após 896 ciclos, né, nós vamos ter a bateria com a capacidade aqui, ó, bastante reduzida, né, comparada à nossa bateria que faz, né, essa mistura, né, do eletrólito. Então ela vai reduzir muito a estratificação, você consegue ter uma bateria que dura mais. Olha que interessante, né? Ok. Agora, pessoal, vamos falar da gaseificação, tá? Esse fenômeno, pessoal, de perda de água, a gente já discutiu ele anteriormente, né? De fato, existem algumas reações químicas na nossa bateria, né? Durante o processo de carga, tá? Que vai resultar na eletrólise da água. Então, a gente está aplicando cargas ali e a gente vai acabar tendo a água se decompondo em oxigênio e hidrogênio, tá? Nos eletrodos positivo e negativo da nossa bateria. Se esse gás escapar, tá? Nós vamos ter uma perda de água permanente, vai afetar a densidade do eletrólito. Isso vai reduzir a capacidade da bateria. Tá? Então, essa perda de água não é uma coisa boa. Tá? E é um fenômeno que ele vai aumentar com a tensão por elemento. Então, quanto maior a tensão na bateria, maior a liberação de gases. Tá? E também a temperatura. Então, pode ser que vocês já viram, por exemplo, uma bateria estufar. Por exemplo, baterias de lítio, algumas estufam, né? Muitas vezes é um problema de temperatura, aumenta muito esse fenômeno, né? Ou a gente tem uma sobrecarga excessiva na bateria, ela também pode estufar. Então seria esse aumento expressivo de liberação de gases, né? Ok, no que isso impacta, né? A gaseificação, o que ela impacta no dia a dia de quem trabalha com bateria? Primeiro, se for uma bateria ventilada, ela vai perder a água, você repõe. Você já vai dar manutenção, tem que pôr água na nossa bateria. Então, se a manutenção for adequada, isso não vai gerar problema, tá? Agora, quando você pega uma bateria, por exemplo, regulada por válvula, isso vai ser um fenômeno de degradação, tá? Por quê? Numa bateria regulada por válvula, ela é selada. Então, a priori, o gás não escapa. Qual que é o conceito por trás disso, né? Na hora que a bateria estiver descarregando, a gente espera, né, ter a conversão desse hidrogênio e desse oxigênio em água novamente. Então, o que a gente faz é conter esse gás para que a gente faça o uso do fenômeno oposto. Mas se a bateria trabalhar numa temperatura mais alta, né, esse gás tem que escapar, porque senão a pressão interna da bateria vai ficar muito elevada e a bateria pode explodir. Então, existe uma válvula que elimina uma parcela desses gases. Uma vez que a bateria eliminou esses gases, você nunca mais recupera ele, porque a bateria é selada. Então, a gente vai ter a perda, né, de água, vai mudar a concentração do eletrólito, vai perder capacidade. Então, em baterias reguladas por válvula, né, a VRLA, o fenômeno de perda de água é um fenômeno de degradação. Tá? Outra coisa é que se a bateria trabalhar em temperaturas muito altas, essa liberação de gases pode acontecer numa taxa muito rápida e não dá tempo de eliminar isso. E aí a bateria pode explodir. Tá? Então, um dos fenômenos que a gente tem que tomar cuidado, né, para que a bateria se mantenha ali em condição segura, é não deixar trabalhar em temperaturas muito elevadas. Tá?
Então, pessoal, para reduzir então, essa perda de água, o que a gente tem que fazer? Controlar a temperatura e a gente tem que evitar a sobrecarga, porque no processo de carga é que a gente libera as bolhas, tá? E olha que legal, vocês lembram que eu falei que se a gente carregar a nossa bateria com frequência, né, até 100%, a gente reduz a estratificação do ácido? A relação com isso é a própria gaseificação, tá? Por quê? Porque na hora que a gente carrega muito a bateria, a gente vai ter a liberação de gases e essas microbolhas, elas acabam gerando uma convecção ali dentro do ácido e acaba misturando ali o ácido pra gente. Então esse fenômeno de gaseificação, ele acaba por reduzir a estratificação do ácido. Olha que interessante. Então são dois fenômenos contrários, né? E aí a gente tem que levar isso em conta quando a gente faz um modelo de vida útil de uma bateria completo. Tá? Então, se vocês olharem os modelos matemáticos, eles fazem o uso, né, desse fenômeno de gaseificação. Eles olham o nível de tensão que a bateria está trabalhando para poder computar a estratificação. Porque a estratificação ela pode aumentar ou diminuir, dependendo do nível de tensão, porque a gente vai ter o fenômeno de perda de água. Então, um acaba sendo oposto ao outro. Espero que tenha ficado claro. Perda de material ativo, isso aí todas as baterias de chumbo ácido têm, não dá para viver sem isso, tá? E esse e o próximo mecanismo que a gente vai discutir estão associados ao sulfato que é formado dentro da bateria, tá? Muito bem, pessoal, uma coisa que talvez não está clara para vocês, mas que é importante notar, é que durante o funcionamento, os eletrodos da bateria, elas acabam sofrendo um estresse mecânico, tá? Isso acontece porque o material ativo, né, que pode ser o chumbo esponjoso ou o dióxido de chumbo, eles são convertidos em sulfato. E o sulfato de chumbo, ele ocupa muito mais espaço, né? O volume dele, né, por mol, né, é muito maior do que o próprio dióxido de chumbo. Então é quase 2 vezes. Tá? Então vai ter um montão de sulfato ali, por exemplo, preso, né, nessa estrutura. Tá? E como o volume ele aumentou, uma parte desse sulfato ele pode se desprender. Tá? E ele vai acabar se depositando no fundo da bateria, tá? Então, como ele vai se desprender e acaba ficando no fundo da bateria, uma parte desse sulfato não é recuperado, tá? No momento que a gente recarrega a bateria. Uma parte dele acaba ficando ali no meio do caminho, tá? E como a gente está perdendo material, a gente acaba perdendo, né, capacidade da bateria, né? E ele é um fenômeno mais importante para altas profundidades de descarga, né? Porque quanto mais você descarregar, mais sulfato vai ser produzido. Quanto mais você tem acumulado, maior a chance de um pedaço se desprender. Então, é uma característica aí que é inerente ao funcionamento da bateria de chumbo ácido, né? E que existe, né? Ok. O último fenômeno, que eu diria que seria o fenômeno mais importante de degradação nas baterias de chumbo ácido convencionais, tá? E que aquelas baterias de chumbo carbono, elas tentam resolver esse problema, ou postergar ele, né, fazer ele acontecer depois de muito tempo, é a sulfatação, pessoal. O que acontece? O sulfato de chumbo, como eu mencionei, durante a descarga ele é produzido lá dentro da bateria. Isso é normal. Na hora que a gente carrega, esse sulfato é convertido novamente em matéria ativa. Ou seja, ele volta a produzir o chumbo e o dióxido de chumbo. Qual que é o problema? Quando a sua bateria fica um tempo muito longo sem recarregar. Tá? Então, da mesma forma que tem lá a estratificação do ácido, vai acontecer a sulfatação. O que é a sulfatação? A priori, né, esse sulfato que é produzido, ele tem uma estrutura amorfa. Ele é um material que facilmente ele consegue reagir e retornar, né, para o chumbo e o dióxido de chumbo. Contudo, se ele ficar muito tempo ali, né, depositado na superfície ali dos eletrodos, ele pode evoluir para uma estrutura cristalina. Tá? Continua sendo sulfato de chumbo, mas com uma estrutura muito organizada, muito estável. Né? E o que significa ser estável? Que a gente vai aplicar tensão agora, a gente vai jogar elétrons ali, mas esse sulfato não vai reagir. Tá? O que vai acontecer? A gente vai ter um processo irreversível. A gente vai perder material ativo, que vai se tornar sulfato. Que acaba sendo nessas camadas brancas que vocês estão vendo aqui depositado nos eletrodos. Aqui a gente tem uma fotografia de
um microscópio, né, mostrando como que é a estrutura, né? Mas a ideia aqui é que a gente vai formar esses cristais, né, que vão depositar, e isso aí, meu amigo, vai reduzir muito a vida útil da nossa bateria. O maior limitador de vida útil de bateria de chumbo ácido é a sulfatação. Guarde isso no seu coração, tá? E é inevitável, é um fenômeno que vai acontecer, tá? Então a gente vai ter essa deposição, a gente vai perder uma parte desse material ativo, né? E o problema dele é que como ele vira um cristal em cima, né, do nosso eletrodo, ele atrapalha de duas formas. Primeiro, ele atrapalha porque esse material que virou sulfato não reage mais. E segundo, né, porque ele acaba sendo uma camada adicional que impede que o chumbo entre em contato, né, com o eletrólito para fazer a reação química. Então ele acaba atrapalhando duas vezes nesse sulfato. Tá? E quais são os fatores que aceleram essa tal de sulfatação, né? Bateria operar em baixas temperaturas, esse fenômeno ele acelera muito. Tá? Então, temperatura baixa é ruim, porque vai formar mais sulfato e ele evolui para cristal muito mais fácil. Tá? É como se o material ficasse mais inerte, né? Manter a bateria descarregada por muito tempo é ruim, então isso vai acelerar a formação de sulfato. Fazer recarga incompleta, tá? Porque a gente não vai eliminar todo o sulfato que está dentro da bateria, a parcela que ficar evolui para cristal, adeus. E deixar, por exemplo, a bateria na região de flutuação, mas com a tensão abaixo do recomendado. Então a gente não está, né, na flutuação correta da bateria, né? Isso vai acabar fazendo com que a gente tenha mais sulfato ali e esse sulfato depositado vai acabar evoluindo para um cristal. Tá? Talvez vocês já viram na internet, se não depois pesquisem, o termo de bateria recondicionada. Tá? Qual que é a ideia de uma bateria recondicionada? Existe uma possibilidade de recuperar, tá, esse sulfato, tá, que foi cristalizado. Tá? Então, como que isso é feito? Né? Isso é feito por meio de um dessulfatador, tá? Existe esse produto depois se vocês pesquisarem, tá? Qual que é a ideia deste produto, tá? Ele aplica uma tensão bastante elevada, um pulso de tensão elevado e de frequência bastante elevado na nossa bateria. Então ele aplica uma tensão ali 10, 20 vezes maior do que a tensão nominal da bateria, num pulso muito curto, tá? E com uma frequência alta, uma frequência que pode chegar na faixa de megahertz, tá? E fazendo isso, né, você consegue excitar esse cristal de forma que ele consiga realizar a reação química. Tá? Então, se você tiver, né, um sistema de carregamento que faça essa operação de dessulfatação, né, a gente vai ter uma eliminação, né, desse sulfato, eventualmente. E olha que interessante, né? A nossa bateria, depois de diversos ciclos aqui operando, né? Aqui a gente tem, por exemplo, depois de 4 anos, a gente tem uma comparação de uma bateria que tem no sistema, né, uma operação de dessulfatação, e aqui nós temos uma bateria que não tem, né? E a gente nota, né, que vai depositando esse sulfato na nossa bateria. Uma comparação final mostra pra gente aqui, né, a diferença. No que isso muda, né, no final do dia? Aqui a gente tem uma comparação de uma curva dessa bateria, que está lotada de sulfato em cima dos terminais dela. Tá? E depois desse processo de dessulfatação, a gente chega em algo mais ou menos com essa característica. Olha que interessante. A gente retoma, né, a característica muito próxima da característica original da bateria. Então, quando você procurar uma bateria recondicionada, pessoal, se você encontrar isso para comprar algum dia, preste atenção porque é uma bateria usada que foi passada por um dessulfatador. Tá? Então existem muitos estudos mostrando, né, como que é a vida útil dessa bateria recondicionada comparada com a bateria nova, né, mas acredito que a gente pode ter certeza de que alguma perda existe. Seria, por exemplo, a mesma coisa de rebobinar um motor. Né? Ele nunca vai ter a mesma eficiência, né, ou a mesma característica depois que esse motor é rebobinado. Né? Mas ainda assim ele pode ser utilizado da mesma forma que existem as baterias recondicionadas, né, que são mais baratas aí, tem no mercado. Espero que tenha ficado claro. Aqui a gente tem um resumo, tá, de uma comparação bastante interessante feita por essa dissertação de mestrado lá da Universidade Federal do Maranhão,
aonde a gente tem aqui esses fenômenos que a gente acabou de discutir, né? Então, perda de massa ativa, sulfatação, corrosão, perda de água e estratificação do eletrólito. E aqui a gente tem uma dependência aqui de diversos fatores, tá? Então, por exemplo, a temperatura é um fator que acelera muito aqui a corrosão. Ele tem uma certa correlação com a sulfatação, né? Não afeta tanto a perda de massa ativa, nem afeta tanto a estratificação, né? Mas ela afeta a perda de água da bateria. Tá? Existe um fator diferente aqui, que talvez não é tão intuitivo, que é o fator de carga. Tá? Esse fator de carga é uma definição feita aqui pelo autor dessa dissertação, né? Que define a quantidade de ampere-hora que você entrega para a bateria, carregando, e a quantidade de ampere-hora que você descarrega. Se essas duas coisas forem iguais, a carga da bateria fica constante. Se esse fator for muito alto, quer dizer que a gente está carregando demais a bateria. Ela está ficando muito tempo carregada. Nesse caso, gaseificação, corrosão e perda de massa ativa são os fenômenos mais importantes de degradação. Por outro lado, se esse fator aqui é muito baixo, quer dizer que a bateria fica muito tempo descarregada. Nesse caso, a sulfatação e a estratificação do eletrólito, tá? São fenômenos aí que vão dominar aí a degradação da nossa bateria. Ok? Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Neste ponto, vamos para a última parte aqui, onde a gente vai discutir um pouco sobre a degradação de baterias de lítio-íon. Pessoal, na bateria de lítio-íon, o buraco é mais embaixo, tá? O fenômeno aqui é bem mais complexo, tá? Porque vai ter diferentes causas e existem iterações entre os fenômenos, tá? Então é um pouco mais difícil classificar igual a gente fez para as baterias de chumbo ácido, tá? São mecanismos que são extremamente dependentes da química da bateria. Então, se a gente usa uma bateria com titanato, ou se é uma bateria que é lítio-ferro-cobalto, ou só é cobalato, então essas baterias vão ter comportamentos completamente diferentes em termos de degradação, tá? E as falhas aqui, elas são classificadas daquele jeito que a gente discutiu no início da aula. Tem a degradação por calendário e a degradação por ciclagem, porque é mais fácil entender do que tentar entender cada mecanismo separado. Vocês vão perceber que tem mais de 30 mecanismos, tá? Se a gente for contar todos. Aqui eu estou colocando alguns desses mecanismos, tá? E os fatores que eles afetam, tá? Aqui, mas em vermelho, quer dizer que isso decresce, né? Isso reduz a capacidade da bateria de fornecer potência. E a gente tem aqui, em verde, os fatores que reduzem, né, a capacidade da nossa bateria. Então, a gente tem aqui, né, uma redução da área de superfície ativa, seria uma perda de massa ativa, é bastante comum. Mudança na porosidade do eletrodo, então, à medida que esse eletrodo vai funcionando, a gente tem essa degradação. A gente tem um fenômeno de corrosão muito parecido com o que acontece na nossa bateria de chumbo ácido. A gente tem a formação desse SEI, tá? Que está associado à decomposição do eletrólito. A gente vai discutir um pouco mais o que é isso, mas esse fenômeno tem um papel fundamental no funcionamento da bateria, mas ele também acaba estando associado à degradação. A gente tem a deposição de lítio metálico, esse lithium plating. Esse fenômeno é muito importante em baixa temperatura, da mesma forma, tá, que acontece lá a sulfatação na nossa bateria de chumbo ácido. Esse lithium plating aqui é um parente, então vai ter uma deposição de lítio metálico ali, e a gente acaba matando, né, um pedaço ali do eletrodo, vai perdendo isso. Por causa desse fenômeno, né, os veículos elétricos geralmente têm sistemas de aquecimento das baterias, tá, de lítio, principalmente em países de clima frio, tá? Existe uma questão aqui de liberação de gases, tá? E também um fenômeno de quebra do eletrodo negativo da bateria, que é de grafite, tá? Mudanças de volume, então perda de massa ativa da mesma forma, e alguns fenômenos de decomposição química. Então são vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Tá? O que é essa ceia aqui, né, pessoal? Ela é uma interface, tá, que ela é formada entre o eletrodo da nossa bateria, que um desses eletrodos geralmente é de carbono ou grafite, né? O outro ele é de algum composto de lítio, né? E aqui dentro a gente tem um solvente, pode ser um solvente orgânico, que vai conduzir os íons, né, de lítio de um lado para o outro, né? É isso que vai promover o funcionamento da nossa bateria, né? O que acontece, né? Quando a bateria ela é operada pela primeira vez, a gente tem a formação dessa interface, tá? Coisas que podem acontecer, né?
a gente pode ter alguma parte do solvente que vai entrar em contato aqui com o grafite, tá? De fato, a ideia é que esse contato não aconteça diretamente, senão o solvente pode corroer o grafite, tá? Então a gente pode ter quebras aqui nesse grafite. Mas ao mesmo tempo, né, essa interface aqui, sólida aqui que tem, né, ela também pode expandir e piorar a migração dos íons de lítio. E isso também piora o funcionamento da nossa bateria. Se a gente tiver também a eliminação dessa interface aqui sólida, a gente pode ter um maior contato do solvente ou maior degradação. E se a gente tiver aquele lithium plating, né, que seria a deposição do lítio metálico, a gente acaba eliminando aqui, né, ou limitando a circulação de íons de lítio para o eletrodo. E, consequentemente, a gente também vai limitar a performance. Então, grande parte dos fenômenos está associado a essa Solid Electrolyte Interface, que é o SEI, esse SEI. A degradação por calendário, então, pessoal, é uma degradação que ela acontece quando a bateria está ociosa. Tá? Geralmente isso é associado a reações paralelas. Existem alguns materiais, eles são instáveis no sentido que eles estão aptos a realizar reações químicas, principalmente no eletrodo negativo. O problema da bateria de lítio hoje é eletrodo negativo, tá? E isso vai acabar, tá, degradando a nossa bateria. Pode acontecer uma deposição de lítio metálico, pode ser a formação dessa interface sólida, que a priori ela protege o eletrodo negativo, né, do contato com o eletrólito, né? Mas se ela aumentar, né, ou se ela se tornar muito porosa, ela acaba permitindo a degradação do eletrodo negativo, a bateria vai para o brejo. E a gente também tem a oxidação do eletrodo positivo, tá? É um mecanismo menos dominante, mas ele acontece, tá? Qual que é o efeito no final do dia, né? À medida que o tempo passa, a minha bateria está estocada, não está operando, mas à medida que o tempo passa, a capacidade dela cai. Então aqui a gente mostra claramente, né, como que a capacidade da bateria vai reduzindo, né? E aqui nós temos a resistência interna também da bateria aumentando, tá? Então são fenômenos aí que vão acontecer quando a nossa bateria estiver ociosa. Aqui a gente tem alguns fenômenos que eles afetam, isso aqui foram resultados experimentais, tá? Esses pontinhos aqui, quadradinhos, que foram obtidos nessa tese aqui de doutorado, 2014. O que a gente nota, né? À medida que a gente aumenta a temperatura, né? Que a gente vai para cá, né? Dessa curva para essa, a gente acaba aumentando a perda de capacidade da nossa bateria, tá? E se a gente aumentar também o nível de estado de carga, a gente também aumenta a degradação. Qual que é o problema disso, né? Isso aí é o tipo uso da bateria do notebook, tá? Quando a gente deixa a bateria do notebook carregada muito tempo, né, a degradação dela aumenta, tá? Se ela ficar, por exemplo, em 100%. Então ela degrada mais do que se ela ficar, por exemplo, em 80%. Né? Então é uma característica interessante aí dessa perda de capacidade aí, né, dessa degradação por calendário. Aqui a gente tem um resultado aqui só mostrando, né, para um determinado número de ciclos lá de operação, qual a vida útil que a gente espera, né, para a nossa bateria, para 3 valores de temperatura, note que a vida útil vai caindo com a temperatura, e ela também cai com o nível de estado de carga da qual a bateria está armazenada. Então, armazenar ela com 100% é pior do que armazenar ela com 50%. Essa aqui é a condição para baterias de lítio. Tá. A degradação durante a ciclagem ela já está associada não às reações paralelas, mas a efeitos cinéticos. Nós temos mudança de volume dentro da bateria, nós temos gradientes de concentração. Então a gente pode ter uma perda de material ativo no cátodo, acontece de forma similar na bateria de chumbo ácido, a gente já explicou, né? O material desprende, né, e cai para o fundo da bateria. No ânodo a gente pode ter um crescimento daquela solid interface ali, né? A gente pode ter também um aumento, né, daquele lithium plating, se a gente carregar a bateria com a temperatura muito fria, né? E esse fenômeno de degradação por ciclagem, ele é acelerado pela temperatura, acelerado pela profundidade de descarga, acelerado pela quantidade, pelo estado de carga médio da bateria
e também depende da corrente, da taxa de descarga. Tá? Aqui a gente tem outros resultados experimentais também naquela tese que eu comentei com vocês. Aqui a gente nota, né, seriam para diferentes profundidades de descarga, tá? Para o mesmo estado de carga médio. O que a gente nota à medida que a gente desloca aqui, né, para estados de cargas, para profundidade de descargas maiores, a bateria dura menos. Então, se a bateria está em 100%, se você descarrega ela até 80%, ou se você descarrega ela até 40%, aqui você descarregou até 40%, vai durar menos. Aqui a gente tem o efeito da temperatura, tem um problema na legenda dessa figura, tá? Eu peguei a figura original do trabalho, mas ela tem um erro aqui, tá? Na verdade, a temperatura mais alta é a que tem a maior perda de capacidade da bateria. Então, à medida que a temperatura aumenta, a perda de capacidade aumenta, tá? Só essa legenda aqui que está incoerente. E aqui a gente tem um ensaio também mostrando o que acontece com o nível de estado de carga. À medida que a gente diminui aqui o estado de carga, tá? A gente aumenta, tá? O dano que vai ter na nossa bateria. Então, o que tem que ficar claro aqui? Tá? Para o calendar, é melhor a bateria estar mais descarregada. Mas para a ciclagem, é melhor a bateria estar mais próxima de carregada. Olha que interessante. Os dois fenômenos eles são melhores em cada ponto. Então, por isso que vida útil de bateria é um negócio complexo, porque dependendo da condição, alguns mecanismos são mais acelerados que os outros. Aqui a gente tem um resultado aqui, né, para uma dada condição, só mostrando para a gente aqui o que acontece com o número de ciclos que a nossa bateria suporta, tá? Para diferentes valores de estado de carga médio, tá? E para diferentes temperaturas. O que a gente nota? À medida que a temperatura aumenta, nós temos uma queda do número de ciclos que a bateria suporta. Além disso, se a gente cicla a bateria para níveis de estado de carga maiores, a bateria dura mais, aqui é o número de ciclos, tá? Então, se a gente quer ciclar a bateria mais ou menos 20%, é melhor estar com um valor médio de 60% do que estar com um valor médio de 20%. Esse é o raciocínio final. Ok. Aqui seria um resumo, pessoal, só para vocês terem uma noção da grande quantidade de mecanismos de degradação que tem numa bateria de lítio-íon, tá? Então, esse artigo aqui é um artigo bastante interessante, ele é um artigo que qualquer um de vocês pode acessar, é gratuito o acesso a ele. Ele é de uma revista da MDPI aqui, focado em baterias, o nome da revista é Batteries, e a ideia aqui é mostrar a grande quantidade de fenômenos que nós temos, tá? Então, no caso, né, do eletrodo negativo, os fenômenos estão sempre associados àquela SEI. E no caso do eletrodo positivo, nós podemos ter uma oxidação ou uma decomposição desse eletrólito, né? E nós temos diversos aqui mecanismos finais, tá? Que acontecem ao mesmo tempo. Aqui, detalhe, esses são fenômenos que são acelerados em alta temperatura. Aqui a gente tem fenômenos que são acelerados em baixa temperatura. Então, geralmente, em baixa temperatura, quem sofre é o eletrodo de carbono ou de grafite, né? Que, principalmente, nós temos o lithium plating. Então, essa deposição, né, do lítio nesse eletrodo mata a bateria para baixa temperatura. Tem que ter muita atenção com isso, porque senão a vida útil da bateria vai reduzir drasticamente. Vai cair 10 vezes. Em vez de durar 10 anos, ela vai durar 1 ano só. Tá? Aqui seriam também fenômenos que acontecem em altas correntes. Então, o lithium plating ele também acontece em altas correntes. Então, qual que é o problema? Realizar uma carga rápida em temperaturas baixas. Então, se você pegar, por exemplo, um veículo que vai ser carregado nos países nórdicos e você quer fazer uma carga rápida nesse veículo elétrico, com certeza as baterias vão sofrer bastante, tá? Então, você tem que ter um sistema de aquecimento das baterias para evitar esse tipo de fenômeno, tá? E aqui a gente tem alguns fenômenos que acontecem para baixos estados de carga. Tem muitos outros, viu, pessoal? Aconselho depois que vocês derem uma olhada nesse artigo, caso vocês tenham interesse em entender, né, ou saber mais mecanismos de degradação que acontecem nas baterias de lítio-íon. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Até nosso próximo vídeo.